todos. Eu agradeço muito aqui as palavras iniciais do Daniel, da Cristina e do Renan. A gente vai ter uma manhã que eu tenho certeza que vai ser muito frutífera para todos nós, com muita informação. Eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada para vir aqui, exatamente porque eu sou uma pessoa otimista com o futuro do nosso país, especialmente no segmento de vocês de óleo e gás. A gente sabe que está vindo aí uma onda de concessões. Vimos na semana passada, né, o leilão dos aeroportos. O governo arrecadou 10 vezes mais do que ele imaginava, sendo que se a gente pegar aqui, vamos puxar aqui para a área de vocês, pegar a região sudeste, que é aeroporto de Macaé e Vitória, os suíços vieram com tudo para cima, exatamente pensando no segmento de vocês de óleo e gás. Gente, tem dinheiro fora do Brasil, o fato é esse. A gente está com um problema, evidentemente, de solidez fiscal, destruir a nossa solidez fiscal, e a gente vai ter que voltar com a nossa solidez exatamente através de investimento privado. Não vai ser mais com investimento público, não vai ser mais com serviços. E o que a gente está vendo, com dinheiro fora e com investidores lá fora querendo entrar, por isso eu vejo um cenário aí muito otimista daqui para frente. A gente sabe que o que era importante virou completamente urgente no país hoje. A gente precisa ter mais produtividade exatamente para poder diminuir o desemprego que está altíssimo. Talvez seja a nossa pior taxa de todas, né? E como todo mundo sabe, o desemprego ele demora para, os empresários demoram para mandar embora, mas quando eles mandam embora também, normalmente é o último a retornar, é o último a sentir uma melhora. Esse movimento recente aí da sociedade civil, que a gente viu, fez muita diferença. Eu acho que eu sou muito mais otimista, inclusive por causa disso. A partir de agora, a impressão que eu tenho, espero que vocês também tenham, é que o brasileiro não está olhando mais o dinheiro público como público. O dinheiro público é nosso, não existe dinheiro público. O dinheiro público é de todos nós. A Margaret Thatcher já falava disso lá atrás. Tá? Então isso é uma coisa que é muito importante, que eu acho que o brasileiro começou a olhar para o dinheiro público como dele. E claro que você tem um amor muito maior quando o negócio é seu, quando o dinheiro é seu. Então eu vou fazer uma apresentaçãozinha rapidinha, inicialmente aqui para vocês, dando um overview da minha visão, né, do que eu percebo de impacto econômico para o Brasil diante desse novo mapa político, né? A gente viu que a gente teve uma renovação muito grande, muito maior que todo mundo esperava no Congresso. Então vamos dar uma olhadinha ali no passado e jogar para frente, e aí vamos nos ater exatamente ao tema de vocês. Queria começar então mostrando um pouco para vocês. Eu preciso que alguém ajude aqui porque ele não chega aí. Isso, obrigada. É que o computador está lá atrás, o apontador não chega tão longe. Maravilha, vamos lá. Queria começar aí falando um pouquinho da evolução do PIB. Eu vou mudar. Gente, eu não consigo. Alô? Tem que ligar. Alô. Eu não consigo falar parada, desculpa. Vocês conhecem as 3 regras da oratória? Alguém aqui conhece? Acho que é falar em pé para ser visto, falar alto para ser ouvido, com o microfone é fácil, e falar pouco para ser aplaudido. Eu costumo brincar que mulher não consegue muito lidar com essa terceira regra, não, mas eu tentarei ser breve aqui com vocês, podem ficar tranquilos. Mas vamos lá, queria passar um pouquinho essa questão da evolução do PIB, ano a ano, a gente está falando aí de percentual, tá? 2011, 4%, 2012, 1,9%, depois 3%, aí a gente começou a entrar em crise, 0,5%, 2 anos de recessão, menos 3,5%, menos 3,3%, depois 2017 e 2018, um aumento aí de 1,1%, exatamente o mesmo número. É evidente que todo mundo esperava, passa aí para mim, por favor, ele não pega. Evidente que todo mundo esperava aí que no ano passado a gente conseguisse algo melhor, tá? Mas eu queria, antes de falar o motivo pelo qual a gente não conseguiu, queria destacar o que eu entendo como os principais destaques aí do PIB de 2018. A gente vê serviços aí 1,3%, indústria 0,6%. É pouco? Sim, é pouco, gente, mas é a primeira alta depois de 4 anos de queda. Então a gente tem que começar a olhar de maneira positiva para esses números, sem dúvida nenhuma.
nenhuma. Agropecuária praticamente estável, consumo das famílias aí quase 2%, segunda alta anual também, seguida acima do PIB do país. Consumo do governo, a gente vê que ficou aí no 0 a 0. Aí temos investimentos com 4,1, primeira alta depois de 3 anos de queda. Construção civil ainda é um problema muito grave, com menos 2,5%, mas as perspectivas para esse ano são melhores. Vamos aguardar que esse número vai melhorar. Exportação e importação aí com 4% e depois 8,5%. Vamos passar para o próximo, por favor? Gente, para a gente ter crescido mais, a gente tinha que ter aprovado a reforma da Previdência no ano passado. Só que tinha um Joesley no meio do caminho, né? Infelizmente, o presidente Michel Temer perdeu o capital político. Se ele tivesse talvez invertido as coisas, começado o mandato dele já tentando aprovar a reforma da Previdência e não a PEC do teto dos gastos, talvez ele tivesse conseguido. Só que como tudo isso aconteceu ao longo do ano, com toda a questão de Joesley Batista e etc., evidentemente sem capital político, impossível aprovar qualquer coisa. Então o que a gente precisa fazer, indo para o próximo slide, o que a gente precisa fazer, vamos para o próximo slide, reforma da Previdência é fundamental. Reforma Previdência é a mãe de todas as reformas. Talvez eu esteja falando algo que seja muito evidente para vocês, mas eu quero bater muito nessa tecla, gente, porque se a gente não fizer uma reforma minimamente robusta, o país vai que a gente não tem solução. Ou o país faz a reforma e começa a andar direito, a crescer, ou a gente quebra e vai ter que fazer a reforma de qualquer jeito. Isso não tem, eu não tenho a menor dúvida disso. É absolutamente fundamental que a reforma da Previdência seja aprovada. A gente vê muita gente do governo aí dizendo que vamos conseguir aprovar tudo ainda nesse primeiro semestre. A gente não vai conseguir aprovar tudo no primeiro semestre, vai ficar para o segundo semestre. Inclusive, a gente já viu o presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira etapa aí, o primeiro passo para a tramitação da reforma da Previdência, dizendo a gente só vai conseguir votar a admissibilidade no começo de abril. E passar pela CCJ é mole, tá? Porque eles não entram no mérito da questão, eles não entram no conteúdo, eles entram só na constitucionalidade. Isso deve acontecer só mesmo ali no começo de abril. Então eu acredito que a reforma seja votada toda, tá? Porque aí a gente tem 2 comissões, 2 turnos Câmara, 2 turnos Senado. Acho que fica só para o segundo semestre mesmo. Vamos para o próximo, por favor. Não, é para frente, não para trás. Para a próxima. Aí. Por que é fundamental a reforma da Previdência? Isso aqui é uma projeção do número de idosos no Brasil. Idosos aí eu estou levando em consideração pessoas com mais de 65 anos, tá? Que eu particularmente nem considero idosos, mas é mais ou menos como o IBGE vê, então a gente tem que levar esse número em consideração. A gente vê 2019, 2060, peguei esses 2 anos, tá? Projeção para o final de 2019, final de 2060. Quase 21 milhões de idosos no final de 2019 é a projeção que a gente tem para esse ano. 2060 serão quase 60 milhões. O que significa isso? Atualmente 10% da população é de idosos e em 2060 serão 25%. Gente, isso dá 1/4 da população. Ou seja, para cada 10 pessoas, 4 são idosas, ou seja, o regime que a gente tem hoje não vai funcionar, não tem como, da geração que está agora trabalhando, pagar quem está aposentado. A gente vai ter que fazer uma transição para o regime de capitalização. O que é o regime de capitalização? É o que acontece em previdência privada. Você mesmo faz a sua poupança para a sua aposentadoria. A gente vai ter que migrar para esse regime. E, aprovando a reforma da Previdência, se a gente conseguir aquela economia de R$1 trilhão, como acredita o ministro da Economia, Paulo Guedes, claro que essa transição para o regime de capitalização vai ser mais suave, sem dúvida nenhuma. Vamos para o próximo slide? Isso aqui é só a título de curiosidade para vocês. Não sei se vocês sabem, no Japão, eles já há muitos anos, eles fazem uma homenagem aos japoneses que completam 100 anos. Essa homenagem acontece sempre todo dia 15 de setembro. Eles começaram em 1963. Em 1963, quando eles fizeram essa homenagem, o Japão tinha 153 pessoas com mais
a partir de 100 anos, né? Com 100 anos completos ou mais. 2018, no ano passado, eram mais de 70 mil idosos com mais de 100 anos. O que isso significa? Vamos para o próximo slide. Eles davam de presente para esses idosos uma taça, essa taça de prata de lei chamada Sakazuki. No começo era toda de prata mesmo e tal. Gente, hoje em dia eles fazem um banho de prata e olha lá, né? Porque você imagina, com essa quantidade de idosos. Isso significa o quê? Que a questão da reforma da Previdência, da aposentadoria, podemos passar para o próximo slide, ela é urgente, ela é fundamental no mundo todo, não é só aqui no Brasil, porque o que a gente está vendo é isso aí, cada vez menos trabalhadores da ativa trabalhando e cada vez mais aposentados, cada vez pessoas mais idosas, evidentemente porque a gente tem uma medicina que está super avançada, inovações tecnológicas, o que é ótimo, só que a população também paga um preço, sem dúvida nenhuma, por isso é tão fundamental a aprovação dessa reforma da Previdência. Vamos para o próximo slide? O sistema previdenciário, só para a gente ter uma noção aí de déficit rapidamente, aí a gente está falando em bilhões de reais, tá? O regime geral 218, o urbano são 102 e o rural 116. Por isso a gente fala muito dessa polêmica do trabalhador rural, tá? Porque ele pesa mais do que o trabalhador urbano. Servidor 54, Forças Armadas 20, dá um total aí de 292 bilhões de reais de déficit. Quase 300 milhões projeção para esse ano 2019. Vamos para o próximo slide. O que é o impacto estimado da reforma da Previdência no desemprego, tá? Essa linha vermelha é a expectativa sem a reforma da Previdência. A linha amarela é a expectativa, a previsão com a reforma da Previdência. O que a gente tem ali? Lá no começo, 12,3%, isso é percentual, tá, gente? 12%. Se a gente, isso 2020, tá? Vamos já considerar o ano que vem, projeção para o ano que vem e vamos subindo, 2020 até 2023. Se a reforma da Previdência não for aprovada, a gente vai ter em 2023 mais de 15% da população desempregados. É um número absurdo, assustador. Assim, ao contrário, se a gente tiver a reforma aprovada, a gente vai ter 8% da nossa população. É muita gente ainda? Sim, é muita gente ainda. Mas a gente está falando da metade das pessoas, se você levar em consideração a não aprovação. A gente tem também no próximo slide o impacto também da reforma da Previdência, estimado pelo governo, tá? Em relação ao PIB. O que a gente tem? Lá em cima, o tracinho amarelo é com a aprovação da reforma, o tracinho vermelho é sem a aprovação da reforma. Vamos para o fim do gráfico, 2023, qual é a previsão? 3,3% de aumento com aprovação, menos 1,8% sem aprovação da reforma da Previdência. E por último, queria mostrar o último impacto para vocês no próximo slide, que também o impacto na dívida pública, comportamento do PIB sem aprovação, o vermelhinho, comportamento do PIB é com aprovação da reforma da Previdência. Em relação, aí eu estou falando dívida pública do setor, dívida bruta, perdão, do setor público, na proporção do PIB também em percentual, 102%, e depois a gente vê no de baixo, 76%. Gente, isso são só alguns números, jornalista adora número, tá? Eu brinco que o jornalista vai atrás de número igual galinha vai atrás de milho, porque a gente nada mais faz do que contar uma história. Eu estou contando uma história para vocês. Se eu venho com número, número é matemática, é ciência exata, aquilo dá credibilidade a tudo o que eu estou contando para vocês. Então, só para a gente ter uma ideia do impacto que isso vai ter caso a gente não aprove a reforma. Vamos para o próximo slide, por favor? Os princípios dessa reforma, rapidamente eu destaquei alguns princípios aí. Um sistema justo e igualitário, isso é a reforma que a gente tem hoje. Evidentemente, todo mundo sabe, a reforma que está hoje lá não vai ser ipsis literis 100% que vai ser aprovado pelo Congresso. Vai ter mexido, eles vão mexer. Mas o que temos hoje, tá? Os princípios. Sistema justo e igualitário, rico se aposentando na idade do pobre. Quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais. Garantir a sustentabilidade do sistema, porque não é mais sustentável do jeito que está. A opção pelo regime de capitalização, que eu já expliquei para vocês aqui o que é. Maior proteção social ao idoso,
que é algo que também é fundamental, evidentemente, ainda mais como eu mostrei para vocês, a gente cada vez tem mais idosos, né, no nosso país, tem que ter uma proteção, óbvio, garantir os direitos já adquiridos e separação entre assistência e previdência. Então, se a gente for pegar dois itens fundamentais, principais, idade mínima e o teto. Isso é fundamental. Por quê? A gente vai ver no próximo slide, tá? Volta um, por favor. Não, volta. Anterior, não. Tá acabando, mas vamos voltar um pouquinho. O anterior é esse. Isso. Por que isso, gente? Olha as médias das aposentadorias que a gente tem. Olha isso. Legislativo Federal, quase 30 mil reais. Judiciário, mais de 26 mil. Ministério Público, 18. Militares, 9,5. Executivo, 7,5. E INSS, 1.240. Ninguém pode achar que isso é justo. Ninguém pode achar que isso é justo, gente. Então, assim, isso aqui é exatamente a média com centavos para vocês, tá? Por isso tem que ser mexido. Não tem jeito. E quem vai sentir mais é quem ganha mais, que no final das contas é o servidor público, né? Vamos para o próximo slide, estamos já no finalzinho aqui. Aí, a minha opinião, depois da reforma da Previdência, eu realmente acho que a reforma vai ser aprovada sim, mas acredito no segundo semestre. E depois da reforma da Previdência, na minha visão, o foco deveria ser na reforma tributária. Sei que tem muitos executivos e empresários aqui que provavelmente vão concordar comigo. A gente já sabe que tem boas propostas para encaminhar, boas propostas de reforma tributária. Bernardo Api, no ano passado, trouxe uma proposta muitíssimo interessante, proposta que evidentemente vai acabar gerando crescimento mais na frente. Então, na minha opinião, o que eu acho, uma coisa por vez, tá, gente? Isso eu concordo muito com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Não adianta a gente tentar, vamos fazer tudo de uma vez só. Não, é uma coisa de cada vez, sabe? Tem que jogar foco total na reforma da Previdência, depois foco total na reforma tributária. Aos poucos eu acho que eles deviam começar a ir soltando alguns detalhes, algumas ideias que eles têm de reforma tributária, com certeza. E fundamental, aproveitar esse primeiro ano de governo para votar as pautas que são mais relevantes para a economia. Isso é fundamental. Aproveitar o capital político, aproveitar que eles estão com força, tá? Para tentar votar e aprovar o que é estritamente necessário para que o nosso país volte a crescer. Por último, queria mostrar para vocês alguns cenários aí de PIB alternativo. O que eu chamo isso? Se o cenário for virtuoso, tá? O melhor dos mundos, tipo best case scenario, um cenário moderado e um cenário frustrante. Percentual, tá? Isso aqui é estudo mesmo, tá, gente? De economistas, juntei um monte de especialistas economistas, chegamos nesse número. Cenário virtuoso, probabilidade de 5% é muito baixa, o intervalo de crescimento do PIB seria de 3 a 3,5%. Se o cenário for moderado, que é a maior probabilidade, de 70%, nós teremos aí 1,8 a 2,4%. E por último, um cenário frustrante, que a probabilidade é de 25%, vamos só ver lá o último número, volta um pouquinho, de 1 a 1,5%. Então, isso é para mostrar, eu realmente sou otimista. Claro que a gente tem que ter cautela nas coisas, mas eu sou otimista sim. Eu acho que a sociedade civil demonstrou isso para a gente, fazendo a diferença e mostrando preocupação com dinheiro público, com corrupção e etc. Especialmente no segmento de vocês. Sou, de fato, muito, muito otimista mesmo. Bom, a gente vai ter aqui nossos dois painéis. A gente tem dois painéis a seguir, que eles falam do mesmo assunto, só que com visões diferentes, com duas frentes, tá? Vamos falar de desafios e oportunidades do setor de petróleo e gás, na visão de duas frentes. A gente vai dividir em dois painéis: visão empresas operadoras de petróleo e depois visão autoridades e instituições. Queria convidar aqui para fazer parte desse primeiro painel comigo, por favor, André Araújo, presidente da Shell Brasil. Uma salva de palmas para ele. André, muito obrigada. O Adriano Bastos, presidente da BP Energy Brasil. Adriano, muito obrigada por ter vindo. E para completar aqui o nosso painel, queria convidar
convidar o Alejandro Duran, ele é Country Manager, BHGE e diretor da Abspectro. Muito obrigada. Eu queria pedir para eles, vamos começar na ordem que eu chamei, começar pelo André. Queria que vocês trouxessem para a gente aqui uma apresentação inicial.